Lá no Planalto de Gizé, as pirâmides do Egito resistem ao tempo, como testemunhas silenciosas da história. Essas estruturas gigantescas deixam qualquer um de boca aberta. Mas o que realmente intriga a gente é como elas foram construídas. Como é que uma civilização antiga, que supostamente só tinha ferramentas simples, conseguiu uma perfeição dessas? Essa pergunta ecoou através das eras. A Grande Pirâmide, por exemplo, é composta por milhões de blocos de pedra. Muitos desses blocos pesam várias toneladas cada um. Alguns encontrados nas câmaras internas chegam a pesar 70 toneladas. Esses blocos foram extraídos e transportados, muitas vezes de lugares bem distantes. Depois, foram erguidos e encaixados com uma precisão de cair o queixo. A precisão no alinhamento e no encaixe é algo que até os engenheiros de hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, iam ralar muito para conseguir igual. A perfeição das pirâmides não é só uma obra de arte da arquitetura. É uma pista, quem sabe, para um capítulo esquecido da nossa história. A Grande Pirâmide de Gizé é a mais famosa e a maior de todas as pirâmides egípcias. Originalmente com mais de 146 metros de altura, ela foi a construção mais alta feita pelo homem no mundo por quase 4.000 anos. Estima-se que contenha cerca de 2.300.000 blocos de pedra. O peso médio desses blocos é de cerca de 2,5 toneladas. A dimensão dessa empreitada é tão grande que é difícil até de imaginar, mesmo para gente que vive na era dos arranha-céus e das obras gigantescas. Gap 2. Um dos aspectos mais impressionantes da Grande Pirâmide é a precisão de sua base. Ela cobre uma área de mais de 13 acres. Para ter uma ideia, é mais ou menos o tamanho de uns 7 campos de futebol. E mesmo assim, a base dela é quase perfeitamente nivelada, com desníveis de só alguns centímetros em toda essa área imensa. O desvio médio em relação ao norte verdadeiro é mínimo, uma façanha que ia precisar de técnicas de topografia muito avançadas para a época. A construção das pirâmides começava com a extração de uma quantidade absurda de pedra. A maior parte dos blocos do miolo era de calcário, geralmente tirado dali mesmo, do Planalto de Gizé. Mas as pedras de revestimento, aquelas mais caprichadas, vinham de Tura, do outro lado do Nilo. E o granito, super resistente, usado nas câmaras internas, nos sarcófagos e em algumas camadas de revestimento, vinha de Assuã, que fica a mais de 800 quilômetros ao sul. Transportar esses blocos gigantescos era outro desafio e tanto. A teoria mais aceita é que os blocos pesadões eram movidos em trenós de madeira. E esses trenós provavelmente eram puxados por um monte de trabalhadores em caminhos preparados especialmente para isso. Seção 4. Além do descanso do faraó, desvendando o verdadeiro propósito das pirâmides. A explicação que a gente mais ouve por aí, especialmente sobre as pirâmides de Gizé, é que elas eram tumbas super elaboradas para os faraós. Essa teoria se baseia nos sarcófagos encontrados em algumas delas e nas crenças dos antigos egípcios sobre a vida após a morte e a jornada do faraó. Para muitos egiptólogos, não tem nem discussão. Essas baita estruturas eram monumentos ao poder dos reis e portais para a eternidade para os governantes do Egito. Mas essa ideia não convence todo mundo não, principalmente quando a gente olha para umas paradas bem esquisitas nas maiores pirâmides. Vários fatos bem intrigantes colocam essa teoria da tumba em xeque. O sarcófago na Câmara do Rei, lá na Grande Pirâmide, foi encontrado vazio e sem nenhuma decoração. Seção 5. Ecos de uma ciência perdida. A genialidade matemática e astronômica embutida. O conhecimento matemático que parece estar escondido na Grande Pirâmide de Gizé é simplesmente de cair o queixo. As dimensões dela parecem incluir, de propósito, constantes matemáticas fundamentais. Por exemplo,
Se você pegar o perímetro da pirâmide e dividir pelo dobro da altura original dela, o resultado é um número muito, mas muito próximo do π, aquela razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. Lembra? E tem mais, dizem que a razão entre a altura da face inclinada e metade do comprimento da base se aproxima da razão áurea, aquela proporção que a gente encontra em todo canto na natureza e que todo mundo acha bonita. Gap 2. Mas não é só matemática pura não. A Grande Pirâmide também parece mostrar um conhecimento de geodésia, ou seja, um entendimento do tamanho e da forma da Terra. Sua localização no globo é significativa. Ela está localizada bem pertinho do centro geográfico de todas as terras do nosso planeta. Seção 6. Os mestres construtores. Um vislumbre da organização e habilidade do Egito Antigo. A pergunta de quem realmente construiu essas estruturas incríveis é chave para a gente entender essa perfeição toda. Pistas arqueológicas, como a descoberta de vilarejos de trabalhadores perto das pirâmides, indicam que a mão de obra era de egípcios qualificados, trabalhadores, artesãos, verdadeiros artistas. Eles não eram escravos, viu? Eram trabalhadores pagos, organizados em equipes, que pelo jeito tinham o maior orgulho do que faziam, vestiam a camisa mesmo. Eles tinham casa, comida e tudo pago por um governo super eficiente, o que mostra um nível de gerenciamento de projeto que era coisa de primeira linha. A organização que precisou para construir um monumento como a Grande Pirâmide, num período aí de uns 20 a 30 anos, é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Imagina só, extrair a pedra, transportar, dar forma com precisão milimétrica e ainda levantar tudo para o lugar certo. A logística para gerenciar dezenas de milhares de trabalhadores, garantir que não faltasse material e manter esse padrão de precisão absurdo o tempo todo, isso aí mostra uma sociedade com uma capacidade de administração e organização de dar inveja em muita gente hoje em dia. Seção 7. Um legado esculpido em pedra. A mensagem atemporal das pirâmides para a humanidade. As pirâmides do Egito, principalmente as do Planalto de Gizé, são tipo um dos feitos mais duradouros e impressionantes da humanidade. Há mais de 4.500 anos, elas mexem com a imaginação de viajantes, estudiosos e até místicos. A simples presença delas ali na paisagem já é uma prova cabal da engenhosidade, da garra e da visão de quem as construiu lá atrás. Elas são muito mais que um monte de pedra. São uma declaração profunda sobre o potencial do ser humano. E essa nossa busca sem fim por um sentido maior e por algo que dure para sempre. O fato de elas terem sobrevivido à poeira do tempo, enquanto tantas outras maravilhas antigas viraram só ruína, já diz muito sobre a habilidade e a intenção por trás da construção delas. Essa resistência toda sugere que elas foram construídas com um propósito que ia muito além da vida de um único faraó, ou até de uma dinastia inteira. Parece que foram feitas para mandar um recado através dos séculos, para conversar com as gerações futuras, tipo a nossa.